Olá, bem-vindos a Hatzot Shavua, a meia-noite da semana. Essa semana que estamos lendo Parshat Metzorah, o trecho que fala sobre a única doença registrada no texto bíblico da Torá. E nós temos inúmeras situações onde as pessoas têm deficiências, limitações, a gagueira de Moisés, a cegueira de Isaac, Jacó que é manco depois daquela história com o anjo, mas o tratamento realmente de uma doença específica, essa é a única doença, Metzorah. E queria fazer aqui um preâmbulo para a gente poder falar do contexto maior desse terceiro livro da Torá, que é de Levítico. Eu tenho feito isso quase que nos últimos 2, 3 encontros aqui nossos, para que a gente perceba esse livro que é tão distanciado de todos nós, perceber nele a grandeza, e uma grandeza que eu acho que não só fala da possibilidade da gente ultrapassar todos esses desafios do anacronismo, da passagem do tempo, dos olhares diferentes, né? Porque eles resgatam não só o passado da tradição, mas resgatam até os nossos pais, avós, bisavós, e a sabedoria de como eles conduziram as suas vidas, mesmo que você, na prática do seu mundo atual, você faça tudo parecendo muito diferente ou diametralmente oposto ao que eles faziam, seja na relação amorosa, seja na relação com o trabalho, seja na relação com a existência, mas da gente tomar muito cuidado e a gente perceber que eles tinham a potência de sensibilidade e de inteligência, eu acho que idêntica. Tá? Não teve tempo, digamos assim, evolutivo para que a gente tivesse transformado a capacidade intelectual, cerebral de um ser humano nesse pequeno tempo, digamos assim, na história da vida ou da evolução. Então nós pensamos e somos muito semelhantes, se não idênticos em potência e capacidade dessas pessoas que viveram em tempos muito diferentes, com tecnologia muito diferente. Então, vem meu preâmbulo aqui, a nossa introdução. Ele vai falando sobre aspectos que são muito importantes e que são os aspectos que são a espiritualidade. Então, a espiritualidade começa com o sacrifício, que é a responsabilização. Tá? Você percebendo que você quer pagar um preço, né? Quando você audita a si mesmo e você passa sentenças em relação às suas ações. Essas punições, elas devem ser as mais
né, mais inteligentes possíveis, as mais econômicas possíveis, mas você quer uma pessoa que se responsabiliza, nem que seja cobrar de si uma mudança, cobrar de si uma disciplina, algum tipo de restituição, uma mente crítica demanda a partir de um ato equivocado, de um ato em que você perpetrou algum custo a alguém, ao mundo ou até mesmo para você mesmo. Então, essa é a primeira dimensão da espiritualidade. É você não dizer, não foi nada, deixa para lá. Não, esse processo ele não ajuda essa plasticidade crítica do ser humano. E o ser humano tem que se cobrar. A gente não gosta muito disso, parece coisa antiquada, mas se a gente não produz esse efeito, a gente não tem ali a capacidade, não há a contraposição para a gente poder fazer esse movimento de crescimento e de aperfeiçoamento. Depois a gente foi falar sobre a questão dos alimentos, que é essa relação com a boca, tá? Que a gente daqui a pouco vai falar dela de novo, que é esse elemento tão importante, porque ele determina, é um órgão de exercer, de executar muitas das funções que são particularmente humanas, tá? Associadas à fala, que está associada ao pensamento, mas ali nós falávamos sobre a sensibilidade na relação de consumo dietético, onde você buscava ter uma sensibilidade em relação a outros mamíferos igual a você, né? Lembrando que a gente fica sempre, cada nível da vida, né? Digamos assim, da evolução da vida se alimenta de um nível anterior. Foi dali que foi possível se imaginar essa nova concepção, um outro nível, né, para a vida, e é por isso o alimento provém, né, para o animal do mundo vegetal para o mundo mineral. Então, essa consciência de identidade e como que você procede com a alimentação, quais são as relações que a alimentação explicita da sua maneira sensível de lidar com a vida e com o mundo exterior. Depois nós começamos a falar da impureza, do puro e do impuro, que são aspectos que falam sobre o ser humano perceber que a nossa humanidade ela tem uma avaliação, uma apreciação da nossa existência que faz com que às vezes a gente fique mobilizado ou polarizado de forma negativa ou de forma positiva. Quando você está positivado à vida, momentos da sua vida onde, por razões de processamento, tá, de apreciação desse processamento da vida, você se faz positivo. Porque tudo que é vivo é positivo. Só o ser humano é ou positivo ou negativo em relação à sua experiência de vida, a sua vivência. Todos os animais eles são alegres e eles são positivos. Eles podem estar tendo emoções difíceis, mas eles são todos positivos. O ser humano não. O ser humano, em certos momentos, pela capacidade reflexiva do ser humano, pelo conhecimento da sua finitude, o ser humano pode entrar em momentos da sua vida, o luto, o nascimento de uma criança, o período menstrual, pré e durante menstrual, a mesma coisa para um homem com a emissão de sêmen, talvez de forma um pouco mais atenuada, mas também ali tem essa experiência. Existem momentos da vida da gente onde a gente tem que se reconhecer e se declarar num estado, digamos assim, de baixa imunidade,
foi essa a expressão que a gente usou, ou quando você está com essa imunidade bem saudável, etc., ali você tem uma visão positiva da vida. Isso tudo tem a ver com espiritualidade, apesar de a gente estar usando essas palavras tão antigas. Era pecado, sacrifício, pureza, impureza, leis dietéticas de proibido, próprio e impróprio. Tá? Então aqui são vários conceitos, não é só o certo e o errado. A crítica distingue o que é próprio e o que é impróprio. Distingue também o que é puro do que é impuro. E falamos um pouquinho sobre isso. Da semana passada ainda, nós tínhamos um outro conceito, que era esse conceito de uma percepção de doença. Né? Primeiro momento em que eles têm essa apresentação de que as doenças elas se manifestam, tá? Não só por algum tipo de problema, de mau funcionamento físico, mas no ser humano aparecem as doenças que são unicamente humanas, que são doenças psíquicas específicas do ser humano. Então, o psicossomático, que é apresentado com a ideia de tsarat, né? Que era esse conceito de manchas na pele, algum tipo de vitiligo, alguma coisa assim, que eles percebiam primeiro nas paredes da casa, como se fossem fungos que apareciam na casa, depois aparecia na roupa das pessoas e depois aparecia na pele das pessoas. Então, assim, essa percepção de movimento, né, do movimento que vai da sua casa, desse ambiente e dessa arquitetura onde você vive, e entra na sua roupa, que é a sua individualidade, e perpassa o seu físico de tal maneira que tem uma manifestação intrafísica sua, é uma percepção de como o ser humano é abalado exatamente na dimensão espiritual, como o ser humano é abalado de forma diferenciada de outras espécies. E a gente entra nessa semana falando justamente como eu dizia, da única doença que é apresentada na Torá, que é Metzorá, muitas vezes associada à lepra, apesar de que características que aparecem ali no texto parecem estar falando de outro tipo de doença, não exatamente a lepra como nós categorizamos na medicina moderna. Mas para a Torá não é importante o aspecto, digamos assim, da doença em si, da questão né, do que ela implica, né, em termos da saúde especificamente. Lembra que a gente está sempre buscando um entendimento, uma sensibilidade que é além dessa objetividade da saúde. Assim como nas leis dietéticas não era comer só para você ficar saudável, é comer para você ficar psíquica e espiritualmente saudável. Da mesma maneira, aqui essa preocupação com doenças que elas geram no ser humano manifestações psíquicas e também espirituais. Por isso, há uma correlação entre a palavra Metzorá com a expressão em hebraico Motzi Shem Ra, aquele que fala mal, né, uma maledicência, né, o que a gente chama na tradição judaica de Lashon Hara, ou seja, uma fala que prejudica alguém, que causa um mal. E aqui vem um conceito muito interessante. Né? Há essa associação, até porque o primeiro caso relatado é o caso de Miriam, a irmã de Moisés, que em dado momento do texto anterior, ela fala mal de Moisés, ela faz uma crítica que tem alguma acidez além de simplesmente ser uma crítica
do intelecto, do seu julgamento. E é sobre essa sensibilidade que a gente vai falar, né? De como a própria crítica ela é tóxica, como você tem que ter uma crítica da crítica, que essa é uma sensibilidade que já começa a falar de novo de aspectos da espiritualidade. E eu estou chamando a atenção para não entender espiritualidade como o esotérico, o mágico, aquilo que está falando dos outros mundos. Não. Você pode chegar até falar de outros mundos, mas antes você tem que ter sensibilidade sobre esse mundo. Se você nem consegue entender as 50 dimensões de tons de situações que acontecem aqui no plano onde a gente existe, como é que você vai tentar entender alguma coisa que demandaria, né, ainda mais recursos de sensibilidade? Tá? É como uma pessoa, né, que está no primário querendo ler livros de pós-graduação, né, ou querendo se inteirar de coisas que não têm maturidade. Então, a espiritualidade ela está nesse espaço. E o fato de que a tradição ela foca nessa falar que causa o mal e que produz essa doença que faz com que Moisés ali peça pela irmã, e interceda pela irmã, e aí ela é curada, mostrando aqui um universo de uma outra condição, além do próprio impróprio, além do puro impuro, existe o que é da categoria de uma crítica à crítica, tá? Que é isso que é você falar, né? Fazer um julgamento da sua própria fala. Porque a sua fala é um julgamento. Então esse é um julgamento do julgamento. E aqui é um apontamento fundamental. A crítica, ela só existe se ela puder ser criticada. Ela não é diferente de uma emoção, né? Falo disso lá naquele livro do afeto, diferente de uma emoção que que aposta todas as fichas naquela experiência. A crítica, ela sempre tem um pé atrás. Ela sempre tem uma oposição. Isso que a gente faz em democracia, que a gente quer uma oposição, e uma democracia saudável, ela mantém a sua oposição forte e vigorosa, é porque não há processo de crítica sem a crítica da crítica e a crítica da crítica da crítica. Tá? É um processo constante, né? E ele não é chapado, ele quer se desconstruir, ele quer progredir. Então, assim, ele desconfia de uma maneira sistêmica de si mesmo. Então, prestar atenção no que a gente fala é algo que a tradição está chamando a atenção. Não é tanto a questão da fala pequena, da fofoca que a gente faz, que é uma tentação humana, né, de bisbilhotar a vida dos outros, né, de ficar de alguma maneira ali comparando a sua vida com o outro. Isso tem muito a ver com níveis de inveja que a gente tem, ou a necessidade quase infantil que a gente tem de ter modelos e se comparar com esses modelos. É algo que corre solto na experiência de todos nós e nenhum de nós dá conta de sentir essas emoções, e a gente tenta, obviamente, de maneira civilizada, madura, crítica, diminuir esses olhares. Então, aqui, da mesma maneira que em Tsarat, naquele vitiligo, que era uma doença psicossomática, né, de você não reconhecer o seu estado de imunidade, né, de você não guardar certas quarentenas, afastamentos, né, necessários, porque você não está 100%, porque você não está
alegre, vital. Então você tem que se proteger porque você pode cometer vários equívocos exatamente porque você não está nos melhores dos seus dias. Você está confuso, você está com... muitas vezes a gente fala coisas quando a gente está muito... está nesses momentos, né? Eu quero, Deus o livre, quero morrer, né? Eu quero, nunca mais quero fazer isso, não quero nunca mais falar com ele. Não, são falas que são produzidas nesse lugar de baixa imunidade. Mas ali é um positivo negativo para consigo. Agora a gente está olhando no falar mal, a gente está olhando ser positivo com o outro ou negativo com o outro. Porque o que nós experimentamos, como eu dizia, diferente da fofoca, que ali é um escorregão ali de uma coisa assim meio das nossas pequenezas mesmo, né? Quando a gente está ali numa rotina em que a gente não está refletindo profundamente, a gente está... E há espaços, alguns espaços para isso, sem que isso seja um problema grave à espiritualidade de um ser humano. Mas, na questão de falar mal do outro, aqui existe uma intencionalidade. Né? Quando eu digo assim, fulano comprou uma casa, tá? Eu estou passando informação, estou falando fofoca, eu olhando. Tá? Eu posso dizer até que a casa é bonita, mas eu não estou falando nada errado. A casa ele comprou, a casa é bonita. Então, nessa fofoca não existe ainda a condição de de mal, de malévolo. Mas quando você começa a perceber que você está imbuindo falas, que são pensamentos, de uma maledicência, que você tem uma agenda, que você quer produzir uma fala que vá prejudicar o outro propositalmente, e na maioria das vezes é de forma indireta, você está fazendo alguma coisa que é muito grave do ponto de vista do seu aparato crítico. Porque na verdade, são escapadelas, né? São, como é que eu posso dizer assim, são vazamentos de emoções tomando conta do seu intelecto e que passam por uma via involuntária. Então, o seu pensar, o seu julgamento, as suas construções, elas vão sendo feitas com essa agenda oculta. E não preciso nem explicar para vocês o quão grave isso é para qualquer recurso crítico, de que haja aqui algum tipo de parcialidade, algum tipo de corrupção, né, nesse processo que deveria ser totalmente blindado dessas invasões de irracionalidade. Então, prestar atenção nessas falas é algo muito importante, porque elas têm um efeito devastador, né? Até porque você não controla, né? Você pode ter até um objetivo imediato, que é prejudicar lá, como a gente dizia no passado, né? Você tem a intenção lá naqueles batalha naval, né, de acertar um submarino, mas você, por alguma razão que você nem conhece, você acaba acertando um porta-aviões. Tá? E o estrago que você faz, né, com essa fala dirigida ao mal, que depois pode ser usada, você perde o controle, né? No Talmud é expresso que a palavra ela é como uma flecha. Uma vez que você atira, tá? Você pode até atirar a flecha, você pode se arrepender. Uma vez que a flecha saiu do arco, como um ato seu, o vento, o movimento das pessoas, a sua flecha pode, ao invés de acertar um animal perigoso que estava te atacando, acertar uma criança, Deus nos livre, né? Mas é uma possibilidade. E que você, quantas vezes a gente vê e que a gente fez algo e que logo depois vai ter um efeito que a gente não quer e a gente fica, ou não, né? E a gente tenta correr atrás daquela coisa e não consegue evitar. Porque não só nós colocamos em ação um movimento mal,
como esse movimento ele se torna autônomo, mas nós temos responsabilidade sobre ele. A jurisprudência, com certeza, as leis dos vários países sobre isso, né, que atenuam, agravam, assim, mas você sabe, né, que você deu um peteleco no dominó e por alguma razão você fez o avião cair, né, você pode sempre dizer, não, mas eu só dei um peteleco no dominó. Mas a sua consciência registra como houve algum tipo de malícia naquele peteleco no dominó, você se sente responsabilizado, corretamente responsabilizado pelo que acontece com o avião. Por que isso? Não estou falando que isso é uma jurisprudência de punição, né? Mas essa é criticamente uma necessidade que você precisa ter, porque você precisa aprender a entender agora o positivo e o negativo. Lembra que a gente estava falando do certo, errado, do próprio, do impróprio, do puro e do impuro. Agora a gente está falando do positivo e do negativo. E quando você imparta, quando você coloca um negativo num outro, né, esse negativo tem um efeito aqui físico, também é da área do somático, né? Ele tem um efeito doença espiritual, psicoespiritual no ser humano, que é essa tal de Metsorá, né? Que é esse tal de produzir por agenda própria malícias em torno de você. Essas malícias, elas retornam e elas te fazem doente. Então, assim, se dá conta do que a gente está falando quando a gente está falando dos outros. Até porque essas agendas ocultas, elas nos fazem buscar, né? Elas são como esses mísseis, né, teleguiados para as coisas erradas, equivocadas do outro, tá? Que é para passar um julgamento negativo sobre alguém para com quem você tem uma agenda pessoal. E ao fazer isso, você, primeiro, obviamente que é uma injustiça com essa pessoa que tem outros elementos, tá? Você está tentando focar, centrar, sublinhar, tá? Esses elementos que você, às vezes, criticamente, corretamente, identifica como fracos ou como fragilidades dessa pessoa, mas há um efeito em você gravíssimo do ponto de vista espiritual. Porque é como você passa a lidar com o mundo à sua volta. É como uma lepra aqui, no sentido poético, figurado, né? Em que você descaracteriza, você fica com com uma doença externa, né? A sua figura vai se desfigurando, né? Vai se comprometendo aquela integridade do seu corpo, porque ele está sendo usado psíquica e espiritualmente para produzir mal. Então, claro que essa área é uma área, por isso que precisa de muita sensibilidade. Tá? Muitas vezes a gente é obrigado a falar mal, né, em relação ao outro, mas não com uma agenda interna. Se há uma razão real, crítica, um jornalista, uma pessoa que vem buscar de você uma informação, se a pessoa é idônea, tá? Você não é obrigado a dizer que a pessoa se omitir, ou dizer, ainda pior, que a pessoa evitar de falar mal da pessoa só para não fazer lachonará. Tá? Como você não tem, se for o caso, você não tem uma agenda própria, você está habilitado a falar mal.
criticamente, né? E você está permitido fazer isso, né? E essa é uma sensibilidade muito importante para o ser humano. Se você não souber esses limites, né? Quantas vezes você consegue, por exemplo, evitar falar coisas sobre o outro, que o outro te passou, né? Às vezes é só isso, ela chorará. Né? O outro te contou um segredo, por exemplo. O outro te contou alguma coisa que era privada. E você, aparentemente sem nenhuma intenção, tá? Se você fez como uma fofoca e realmente não havia intenção, será uma fofoca, uma baixaria você fazer isso. Mas muitas vezes a gente é tomado, a gente simplesmente repassa uma informação sobre o outro, né, porque existe uma agenda dentro de nós. Quando você está fazendo isso, você está fazendo, com certeza, Lashon Hara. É interessante que na leitura dessa semana, ela começa com uma expressão muito comum na Torá, Vayedaber Hashem el Moshe le'emor. E Deus falou para Moisés falar. E os rabinos perguntam, puxa, mas por que tem essa duplicidade aí e falou Deus a Moisés para falar? Porque outras vezes aparece sem esse le'emor, né, sem o falar. Só assim, e disse Deus para Moisés. E eles apontam aqui uma coisa muito interessante, que é como se Deus estivesse nessas ocasiões dizendo para Moisés, isso aqui eu estou te dizendo para você poder comentar. As outras coisas eu estou falando só com você. E que a gente deveria escutar numa fala com uma outra pessoa, tudo que ela fala só conosco. Unicamente no momento em que ela te disser que aquilo é liberado para ser compartilhado, você pode fazê-lo. Qualquer outro momento em que você compartilhar algo que a pessoa te falou, mas que ela não te deu, não te autorizou a falar, você está de alguma maneira numa armadilha aí profunda de Lashon Hara, de se ver nesse lugar de construção dessas minas que você vai largando pela vida, que tem uma agenda pessoal, tem uma agenda particular. Por que isso é tão problemático? Né? A gente falou do ponto de vista externo, como você pode causar um mal. Né? A gente sabe que, né, a infâmia, o falar mal, ainda mais no mundo hoje, onde a gente consegue falar, né, com o nosso computador, a gente consegue falar com o planeta inteiro. Veja como isso se tornou uma coisa muito maior, porque antes eu só conseguia fazer Lashon Hara ali no meu bairrozinho, na minha vila, né? Mas isso já destruía a vida da pessoa, aquilo já acabava com o negócio de um fulano. E quantas vezes se usou de propaganda maldosa, justamente com as concorrências, exatamente jogando ali um Lashon Hara. Mas hoje o mundo se transformou em algo que a sua flechinha pode virar uma bomba atômica. Né? E a gente acabou de ver isso no Oscar, né? Que ali tem uma situação que, do ponto de vista objetivo, ela não tem nada de errado. Né? É melhor, isso é uma coisa... não estou dizendo que você deve sair por aí batendo no rosto do outro. Mas aquela ação, se ela tivesse acontecido privadamente, ela aparece no Talmud. O Talmud diz isso, que se você tem uma coisa que te incomoda de uma pessoa, que você deve ir lá e dar um tapa na pessoa. Né? É óbvio que também aqui não é no sentido físico de você, né, ter essa atitude, porque também existe aqui o limite de quanto você está correto, esse tapa que você está dando no outro. Mas do ponto de vista da emoção, é melhor, o tapa é você gritar com a pessoa, você externar o seu incômodo, né? Isso é o tal do tapa, do que você guardar para você esse mal-estar que você vai depois deixar em ebulição
e vai soltar essas pérolas de Lashon Hará, porque aquele indivíduo ficou, né, é uma revanche, né, é uma forma sua de recompor, né, aquela agressão que você acha que você sentiu. Então, assim, é muito melhor você extravasar na hora do que você odiar uma pessoa pela vida inteira e falar mal dela pela vida inteira. O estrago é muito maior do que aquela reação, tipo tapa na cara, naquele momento. Mas a gente não tem essa maturidade. E o que foi feito no Oscar, claro, com o mundo todo olhando, aquilo foi Lashon Hará. Começou com Lashon Hará, veja como é interessante isso. Começou com o apresentador, comediante, falando algo que foi claramente detectada pelo que se sentiu agredido, a esposa, etc., como Lashon Hará em público. Só que ele vai lá e quando ele dá esse tapa, dessa maneira como ele faz, ele também categoriza o outro como um monstro, ele se dá o direito, né, de, com o planeta inteiro olhando, dele humilhar aquela pessoa, etc. Ali houve uma catástrofe do ponto de vista de Lashon Hará e do ponto de vista da capacidade crítica, começando com um e depois o outro ampliando. Tá? E depois é difícil encontrar essa medida. Veja que até agora você não tem uma resposta, porque, de certa maneira também inteligente, né, o agredido está aguardando um pouco para ele mesmo poder se recompor, porque eu tenho certeza que ele sabe que ele iniciou um processo de Lashon Hará, né, talvez se achando blindado pela condição de humorista, mas não há condição, nem para o jornalista, nem para o humorista, e a fronteira entre a crítica bem-humorada, que está falando talvez de alguma outra coisa, mas ela pode atingir uma pessoa e criar um desgaste muito grande para uma pessoa. Então, tudo demanda essa sensibilidade, essa inteligência. E acho que para todos nós é importante identificar aonde fica guardada essa categoria de emoção que tem a facilidade de corromper o nosso discernimento, o nosso juízo e o nosso espírito, que está aí intrincadamente relacionado com esses aspectos. O espírito humano. Talvez hajam outros espíritos, mas o espírito humano está intrincado. O espírito animal está intrincado de outras formas. E é importante a gente reconhecer de onde vem isso. Normalmente a tradição judaica diz que isso vem da gava, que vem do orgulho. Né? Naquela cena do Oscar existem ali orgulhos, quando os orgulhos vão sendo feridos, né? E o orgulho ele é muito confuso para nós, porque ele é uma emoção e ele é bem intrincado com imagem que você tem de você, um olhar reflexivo, parecendo crítico. Portanto, é uma grande armadilha o nosso orgulho. A humildade, né, quando você consegue fazer a karat atov, reconhecer o bem das pessoas. Quando você faz esse esforço, que é o remédio, que é o antídoto à Lashon Hará, ao falar mal. Quando você está se policiando o tempo todo para prestar atenção no que há de bom nas pessoas, né? Isso favorece a sua humildade. Ao invés de estar buscando o que há de errado nos outros, o que favorece o seu orgulho. Então, essa é a doença que a Torá está trazendo. E há pouco eu fiz um espetáculo com a Deborah Cole, que se chama Cura, e ali eu explicava para ela que a Torá, ela não é um livro que está interessado em falar sobre doenças. Imagina quantas doenças podiam ser relatadas num livro antigo digamos assim, as minúcias que tem a Torá. E a Torá só trata de uma doença, que é essa doença, né, em que você... São duas. Uma em que a gente falou na semana passada, que é essa que vai da parede da sua casa à roupa, à sua pele, a psicossomatia,
de ver o mundo de maneira negativa, que causa doença, ou ver o mundo de maneira positiva, que é a condição saudável de uma pessoa. E a de hoje, que é a doença quando você expressa o negativo em relação a uma outra pessoa, tá? Ao invés de olhá-la positivamente, e com isso você é infectado por uma incapacidade crítica, porque a sua crítica passa a ter o tal do orgulho, e o orgulho ele tem a fachada, né, de intelecto, ele tem uma fachada de crítica, mas ele é pura emoção. Então essa é mais um aspecto que a gente tem aqui no livro de Levítico, né, que além do certo e do errado, fala sobre o próprio e o impróprio, fala sobre o puro e o impuro, sobre o negativo e o positivo, e entre a humildade e o orgulho, como sendo aspectos muito importantes, né? Auto-cleaning, né? Se a gente imaginar que nós somos aqui um hardware, né, com capacitação crítica, né, é um antivírus, é uma capacidade de olhar o próprio olhar. E é sobre isso que é o livro de Levítico. Até a próxima meia-noite da semana. Ira